tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou chegar já te pedindo desculpas se por acaso você ouvir algum barulho extra aí, que é o meu ventilador que está ligado, porque está bem quente aqui onde eu moro, e esse é o motivo de eu estar fazendo algumas blusinhas mais fresquinhas. Já fiz uma regata, se você não assistiu, vou deixar linkado aqui para você ver. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa blusinha que eu fiz em tricoline, mas você pode estar fazendo uma viscose, um crepe, um tecido mais molinho que vai ficar bacana também. Para fazer a interpretação dessa blusa, você vai precisar da modelagem da blusa base com a pence, que eu já ensinei aqui no canal. Se você perdeu, corre para ver, porque está bem recheado de informação esse vídeo. Também vou deixar linkado aqui acima. Aí você faz a sua base e depois a gente faz a interpretação dessa e de outras blusinhas que eu vou ensinar mais pra frente. Já aproveita que está aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Também não saia daqui sem antes avaliar o tutorial, clicando em uma das mãozinhas que fica logo abaixo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo, tá bom? Então agora pegue a sua blusa base e vamos lá aprender a fazer essa blusinha. Para fazer a interpretação dessa blusinha, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base frente e costas. Vou começar pelo molde da frente. Vou transferir a base para outro papel. Vou começar marcando a altura do decote. Como sugestão, vou colocar 9,5, mas você pode verificar no seu corpo quanto você quer descer. Então, daqui para baixo eu marco 9,5. Para fazer a montagem dessa blusa, a interpretação desse modelo, inicialmente eu pensei de usar essa blusa só com sutiã. Depois que eu resolvi colocar um bojo, mas a medida da largura dessa base já tá com a medida do bojo. Então, se você quiser colocar bojo ou usar com bojo, na hora de fazer a base é bom você já medir a largura da sua blusa com o bojo, porque dá muita diferença com ou sem o bojo. E aí, inicialmente eu marquei a largura onde ia começar a alça aqui, exatamente em cima do sutiã. Então você pode ter como referência isso também. Então, o meu aqui eu já vou colocar a sugestão, mas se você quiser medir daqui para lá, onde começa a alça do seu sutiã, se você quiser usar com sutiã, então você marca, mede no seu corpo e depois marca daqui para lá um tanto. No meu caso aqui é 9 centímetros. A partir do ponto marcado aqui da altura do decote, eu vou esquadrar uma linha até encostar ali na cava, encostando a base nessa linha aqui, ó. Agora eu preciso saber a largura que vai ser minha alça. Preciso fazer uma correção que eu errei aqui. Na verdade, a alça do meu sutiã ele não começa aqui. Ele começa com 11 centímetros. E aí, só para ter referência, eu vou traçar uma linha até o ombro ali, na medida da alça do sutiã. Então, a partir desse centro é que eu sei quanto de largura que eu quero a minha alça. No meu caso, vou colocar 4 centímetros de alça. Então, eu posso colocar 2 para lá e 2 para cá. Que vai acabar dando em cima dessa marcação que eu fiz primeiro mesmo. Se eu quiser, eu posso ir afinando a alça, porque essa alça vai ser de amarrar. E aí, se for mais fino aqui, é melhor. Então, ao invés de sair 2 para lá, 2 para cá, eu posso colocar 1,5 para lá, 1,5 para cá, ou 2.
é a largura que você quer. Vou colocar 1,5 só por sugestão. E agora traço a alça. Aqui na cava eu desci 1 centímetro. Isso aqui é opcional. Se você quiser manter aqui em cima, pode manter. Como vai ser uma blusa de alcinha, talvez você queira um pouco mais justo aqui. No meu caso, eu queria descer um pouquinho mais. Então, daqui para baixo, 1 centímetro. Essa blusa, ela vai ter um recorte princesa aqui. Então, eu vou desenhar o recorte e também vou ligar aqui, ó, refazendo essa parte aqui de cima. Ela vai vir até aqui, ó, abaixo do seio. Daqui para baixo é uma espécie de sainha. Então, aqui abaixo do seio eu desci 2 centímetros. Vou fazer uma linha reta baseada nesses 2 centímetros. Só encostar o esquadro aqui e no ponto que eu marquei ali e riscar. Para fazer o recorte princesa, eu tenho que transferir essa pence para o recorte. Então, para facilitar aqui, eu vou recortar o decote, vou tirar a alça fora. E aí eu já escrevi aqui para não confundir depois, eu já escrevi alça frente, decote, centro frente. Coloquei 2 setinhas para baixo, porque quando a gente separa as partes é muito fácil confundir. Então, eu coloquei a setinha dizendo que essa parte aqui é a parte abaixo do peito. Então, agora eu vou recortar. Vou terminar de cortar essa parte de cima, mas agora eu vou ter que colar essa pence. Então, eu vou encostar essa perninha nessa, vou fechar e cortar aqui. Isso chama-se transferência de pence. Eu estou transferindo o valor da pence para cá. Ou seja, quando eu jogar esse valor para cá e juntar as partes do tecido, ele vai dar o formato do seio exatamente como faria essa pence. Então, agora eu vou recortar aqui. Vou colar essa parte e abrir essa. Então, quando eu fecho aqui, automaticamente o valor que está aqui, ele passa para cá. Então, quando eu juntar as partes, depois eu vou terminar de recortar aqui, mas quando eu juntar as partes no tecido, ele vai continuar dando o formato do seio, que daria a pence aqui. Então, agora eu vou terminar de recortar esse miolinho da pence aqui, ó. Para isso que quando eu recortar esse miolo, vai fazer exatamente o recorte que dá o recorte princesa. O formato que dá o recorte princesa. Eu tenho um risquinho aqui no meio para marcar exatamente o bico do seio, porque na hora de montar as duas partes, na hora da costura, isso facilita, porque aí você vai prender aqui, o bico do seio aqui e aqui no final. Aí depois que você vai distribuir o resto do tecido. Então, só que não pode ficar esse bico aqui, então tem que tirar esse excesso de bico que tá aqui. Vai ficar um harmonizado, né? Uma curva harmonizada. Eu preciso escrever o nome das partes para não confundir depois. Eu acabei esquecendo, é bom colocar o fio do tecido nas duas partes antes de abrir, para não confundir. Como eu sei que essa base aqui tá reta, então eu tô com tecido aqui que tem a listra, então é só encostar ali. No seu caso, você coloca bem retinho, encosta na base, aqui ó,
Esse lado de cá não precisa, porque eu posso usar isso aqui como fio do tecido, ó. Mas aqui encosta ali, ó. E aí eu tenho o fio do tecido ali. Esse lado de cá eu posso usar o centro da frente como fio do tecido, é a mesma coisa. E agora eu vou escrever o nome das partes. Então é bom sempre escrever o nome da peça nas partes separado, porque depois se misturar com outras coisas suas você não vai se confundir. Então aqui eu botei, ó, blusa decote quadrado com alça de amarrar no ombro, centro frente. A mesma coisa aqui, só que aqui eu botei lateral frente. Então a parte da blusinha já está pronta. Agora vamos para a alça. Agora vou para a explicação da alça. A alça ela tem uma amarração aqui no meio do ombro, então eu preciso de acrescentar centímetros para cima para poder amarrar. Você acrescenta o tanto que você quiser. Como sugestão, eu vou fazer 44 centímetros. Então a partir daqui para cima, 44 centímetros. Eu refiz a alça aqui num outro papel. Então primeiro eu tracei uma linha reta. E aqui na base eu acrescentei 2 centímetros para lá e 2 para cá, porque aqui tem 4 centímetros, né? E aqui em cima eu coloquei 1,5 centímetro para cada lado, igual eu expliquei lá. Então eu tracei uma linha reta, ó, ligando os pontos, né? E coloquei já a margem de costura em toda a volta. Eu vou precisar dessa margem porque justamente a alça larga embaixo e fina em cima. Se ela fosse reta, eu poderia colocar um tecido maior e então uma emenda só no meio. Mas como tem esse detalhe, então eu preciso de fazer o molde. Então vou ter que ter uma para parte da frente da alça e outra para a parte de trás da alça. Consequentemente, vou ter que cortar essa alça 8 vezes, porque são 4 para a parte da frente e 4 para a parte das costas. Porque como eu disse, uma alça vai ficar... você vai ver uma parte, mas tem que ter a parte de trás da alça para emendar aqui com essa parte. Por isso que acrescenta margem de costura em toda a volta. Então aqui não tem mistério, só fazer uma linha reta, acrescentar 2 para lá, 2 para cá, embaixo, né? E em cima acrescentar 1,5 ou o tanto que você quiser e acrescentar 1 centímetro em toda a volta. Agora vamos à parte inferior da blusa, que é uma espécie de sainha. Eu sei que a minha blusa ela parou 2 centímetros abaixo do seio, então até risquei aqui uma linha. Então daqui para baixo que será a parte da sainha da blusa. Para medir de um jeito mais fácil, o ideal é colocar o molde base no papel, como eu fiz aqui, o molde base da blusa, ele vem até a cintura, né? Então depois disso você vai aumentar a altura do seu quadril aqui no papel. Colocou aqui, ó, a altura do quadril, fica mais fácil de você saber o comprimento da blusa. Também tem outra forma de medir, é medir no próprio corpo. Pega 2 centímetros abaixo do seio e vê o tanto que você quer de comprimento da blusa. Para a largura dessa blusa, eu coloquei a largura total do tecido. Para mim ficou bom, mas aí vai depender do corpo. Por exemplo, uma pessoa que seja um número maior, talvez vai dar pouquíssimo franzido. Então talvez ela teria que pegar 2 alturas do tecido, né? Então, por exemplo, um tecido com 1,40 m, ela cortaria uma faixa com 1,40 m, depois mais outra faixa com 1,40 m e emendaria. Só que aí talvez ficaria muito grande, então ela talvez teria que tirar um pedaço. Uma pessoa que seja bem magrinha, se colocar a largura total do tecido, deve dar muito volume, então talvez ela teria que tirar um pedaço. Então você tem que analisar no seu corpo qual o jeito que fica melhor aí. Inicialmente eu iria fazer um babado, então por exemplo, eu medi daqui para baixo, dos 2 centímetros abaixo do seio para baixo, quanto que eu quero da blusa total, e depois eu subiria aqui, ó, a largura que eu quero do babado. Então digamos que seja um babado com a largura de 7 centímetros. Eu marco aqui
Daqui para baixo é o babado e a sainha da blusa que é franzida é esse pedaço aqui, ó. Como a largura da minha sainha aqui, a sainha da blusa, é 1,40 m, o babado ele também vai ser franzido. Então, se eu colocar com a largura de 1,40 m, ele não franze nada, porque ele tem que ser maior do que essa parte aqui da blusa. Então, eu teria que cortar duas alturas dele, ou seja, corto uma faixa com o total da largura de 1,40 m, depois mais outra faixa e emendo, que aí ele vai dar o franzido suficiente para franzir a roda toda. Essa parte da blusinha aqui, olha, é para frente e para as costas, então por isso que eu cortei uma faixa inteira. Ela vai ter uma abertura somente na frente, porque a blusa tem botão na frente. Se tivesse abertura nas costas, ela teria abertura somente nas costas. Para essa parte da blusinha não precisa de fazer molde, nem essa e nem o babado, é só você medir a altura que você quer aqui e acrescentar a margem de costura para cima e para baixo. Então, digamos que essa blusa tenha, deixa eu ver aqui quanto que tem, 23 centímetros mais ou menos. Então, vamos supor, 23 centímetros, eu tenho que acrescentar aqui para cima margem de costura. Vamos dizer que você deixa aqui de margem 2 centímetros. Então, 23, 24, 25 e para baixo também 2 centímetros. 25, 26, 27. Então, eu teria que cortar um tecido com altura de 27 centímetros. Então, tem sempre que considerar a margem de costura. E para o babado a mesma coisa, você vai ver a altura que você quer do babado. Então aqui, digamos que tenha 7 centímetros, você vai acrescentar a margem para cima, margem de costura, e para baixo o valor da bainha. Então, para o babado não fica muito bom, a bainha é muito grande. Então você pode deixar aqui 1 centímetro, 1,5 e virar a beiradinha e fazer ela bem estreitinha. Então tem que sempre considerar a margem de costura aqui na hora de fazer o molde ou de cortar no tecido direto. Queria falar sobre o recorte princesa, que eu só desenhei e acabei não falando. Ele normalmente vem pegando aqui mais ou menos na metade da cava, vem arredondando, passando pelo bico do seio e depois descendo. É igual esse aqui da revista. Então aqui, olha, tá o recorte, ó. Ele faz uma leve curva aqui, passa pelo bico do seio e desce. Eu tenho ele aqui sem alça também, que fica mais ou menos igual o modelo que eu estou fazendo, só que o meu leva a alça aqui, né? Então esse aqui também é recorte princesa, que eles colocaram um viés aqui para acentuar. Como eu queria que o meu recorte pegasse mais ou menos no meio da alça, então eu não comecei ele de lá, porque senão ele viria pegando fora. Então eu comecei aqui do meio da alça, fiz um leve arredondado para desenhar o recorte. Essa blusa ela tem abotoamento na frente, então eu preciso saber a altura que vai ter meu abotoamento. Então eu meço do decote até o final da sainha, que vai franzir. Na parte do babado não, se caso você for colocar babado. Então eu meço do decote até a altura da sainha e aí eu faço uma reta aqui e eu preciso saber a largura que vai ter o botão. Então, quando eu fizer isso, é bom já definir o tamanho do botão ou já ter o botão para saber quanto que você vai acrescentar aqui. Então, para a largura aqui, é bom acrescentar no mínimo meio centímetro a mais da largura do botão. Então, no meu caso, o botão tem 1,5, eu vou colocar essa largura aqui de 2 centímetros. Então, dessa linha para cá, eu marquei a largura que vai receber o botão. Então, no meu caso aqui, 2 centímetros. A partir desse pontilhamento aqui para cá, eu vou repetir esse valor aqui, ó. Independente do valor que você colocar. Se você colocar 2,5, então você vai repetir 2,5. A largura que tá aqui, você vai colocar aqui. Agora eu vou colocar margem de costura em toda a volta. Para baixo e para cima, eu vou acrescentar um pouquinho mais para dar segurança de não ficar muita conta. Então, vamos dizer que eu coloco 1 centímetro de margem. Então, aqui eu coloco uns 2, 2,5, mesma coisa em cima. Então, ficaria assim, olha, com a margem de 1 centímetro nas laterais, e em cima um pouco mais, e embaixo um pouco mais. Aqui, onde está pontilhado, será a dobra do tecido. Então, você vai cortar esse tecido aberto, mas na hora de pregar, essa parte que será a dobra. Aqui eu conto também como fio do tecido, essa linha aqui, ó. Então, na hora de posicionar no molde, essa linha é o fio do tecido.
Você vai cortar esse molde 2 vezes, uma para o lado do botão e o outro para o lado da casinha. Então aqui o molde já está cortado e eu escrevi aqui de que peça ele pertence, que é da blusa com decote quadrado, já escrevi aqui. Também escrevi o que ele é, ó, acabamento do abotoamento. E você vai cortar esse molde 2 vezes, mas com ele aberto assim. Porém, na hora da montagem é que ele fica dobrado aqui no meio. Ele fica assim, ó. E aqui é a margem de costura que você vai prender na blusa. Então você vai cortar ele 2 vezes no tecido aberto, porém a dobra fica aqui na hora que monta. Então agora fazer o molde das costas, que é muito fácil. Você vai pegar a modelagem base das costas, vai passar da altura da cava para baixo, você vai riscar aqui na lateral, sem um tamanho definido, aqui também. E vai marcar a linha da cava aqui. Feito isso, a gente desceu 1 centímetro na frente, então nas costas também vai ter que descer. Vou marcar a largura que tem a parte da frente da blusa, que precisa ser casado com as costas. Então eu tenho que medir no molde aqui a lateral. Então eu tô aqui com a lateral da frente da blusa, já até coloquei margem aqui para depois explicar para você. Mas aí você vai dobrar aqui, ó, se tiver com margem, colocar ali abaixo onde foi marcado 1 centímetro e ver a largura. Vai pegar o esquadro, encostar com ele na base aqui e encostar no ponto marcado ali. Para não formar um bico aqui no centro da blusa, eu vou descer 1 centímetro também. Poderia até descer mais se quisesse, aí ele ia ficar meio subindo para cá, ó. Mas eu vou descer reto mesmo, 1 centímetro aqui. E vou ligar com linha reta. Pegando aqui e lá no 1 centímetro que eu desci lá. Para adiantar que eu já coloquei a margem de costura e já coloquei todas as informações. Então na parte de cima 1 centímetro, na lateral eu coloquei 2 centímetros igual eu coloquei na parte da frente. Aqui embaixo eu coloquei 1,5 igual eu coloquei na parte da frente. Tem que ter as mesmas medidas porque ela vai casar com a parte da frente. Então para que não fique sobrando ou faltando, então tem que colocar a mesma medida de margem de costura. O fio do tecido eu poderia ter usado essa linha aqui, mas tem muita informação aqui, já marquei aqui, ó. Muito fácil você marcar o fio do tecido, é só você encostar a régua aqui nessa linha. No meu caso o esquadro ele tem um buraco aqui dentro, é só riscar aqui, ó. Se fosse uma outra régua, é só colocar a régua aqui e riscar aqui. E você vai cortar essa peça. No meu caso a peça é forrada, então eu cortei uma vez no tecido e uma vez no forro. E aqui é a dobra do tecido, você vai encostar essa peça na dobra do tecido, que aí já vai sair a peça aberta. Então aqui eu já tenho a parte superior da blusa toda já colocada margem de costura, então ficou assim, ó, 1 centímetro em toda a volta e aqui embaixo 1,5. Aqui é a mesma coisa, 1 centímetro em toda a volta, aqui embaixo 1,5. Na lateral 2 centímetros. Essa largura de margem de costura é conforme o jeito que você vai fazer o acabamento. Como aqui eu não tenho overlock, então eu gosto de fazer dessa forma. Aqui para a alça, como eu já expliquei anteriormente, é 1 centímetro em toda a volta. Na parte do abotoamento, que eu também já falei, 1 centímetro em toda a volta, e na parte superior e inferior põe mais de 1 centímetro, põe uns 2, 2,5. E aí você vai cortar essas peças da seguinte forma. Como é um bojo forrado, então eu preciso de cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. A mesma coisa desse lado cá, 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro. Na parte da alça, vou cortar 8 vezes, como eu já falei. Na parte do abotoamento, eu vou cortar 2 vezes com tecido aberto, e para as costas já havia explicado, não vou repetir. Então são esses os moldes, e a sainha
você corta conforme eu expliquei, e se você quiser fazer o babado da mesma forma, então não precisa de molde, você pode cortar direto no tecido. Como eu não filmei na hora de cortar o tecido, eu vou ver se eu faço um vídeo só explicando o posicionamento, como você deve proceder. Então acho que eu vou fazer um vídeo separado, porque quando eu quiser indicar para alguém ver fio do tecido, como cortar, aí já fica mais fácil. A escolha do tecido dá a total diferença na peça. Eu escolhi um tecido de algodão, então ficou um pouquinho armado, mas se você escolher um tecido mais maleável, fica melhor ainda. Então é bem facinho de cortar essa blusa, demora um pouquinho mais porque a gente vai explicando, mas na hora de fazer é bem fácil. E aí está finalizado essa modelagem. Essa blusa ela é bem fácil de fazer e eu não vou mostrar cortando essas peças na parte da costura, mas eu gostaria de saber se você tem alguma dificuldade na hora do corte e se você quer ver um vídeo explicando só como cortar. Se você tiver essa dificuldade, participe aqui na enquete que eu vou deixar aqui acima, só você clicar e participar. Que aí, se você tiver dificuldade, eu faço um vídeo só explicando como que corta, tá bom? O texto que eu vou deixar para você meditar hoje se encontra em Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha, muitas pessoas dizem que entregaram a sua vida para Deus, mas na hora de confiar, tem medo. É preciso você se entregar totalmente ao Senhor, que as outras coisas Ele fará. Descansa no Senhor. Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau.